Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui ao meu perfil do Instagram, onde eu estou varrendo a história da filosofia como um todo. E como ontem eu não pude fazer a live, estou fazendo a live agora cedo, para que todos possam acompanhar. Minha esposa chegou agora aí, obrigado por estar aí. Então assim, ontem eu não pude fazer a live, eu não tive tempo, eu tinha marcado para 4h30, peço desculpas já de antemão por não ter podido fazer a live ontem. E aí eu estou fazendo a live de ontem hoje, né? Extremamente atrasado, mas pelo menos estou entregando aí a live a vocês do nosso conteúdo. Logo mais, 10h30 da noite, quando eu chegar em Petrópolis, já vou avisando para minha esposa que eu vou chegar mais cedo hoje, porque a reunião deve terminar um pouquinho mais cedo, pelo que eu fiquei sabendo, mas 10h30 da noite terá a minha live com o Igor Jaconi. Igor Jaconi, ele faz física no Cefet de Petrópolis, é bolsista do CNPq, e nós vamos ter um papo ali sobre o que é a física, essa área da física especificamente, tá bom? Também estou com saudade de você, amorzinho, tá bom? Muita saudade, na verdade. E eu vi a mensagem que você mandou pelo WhatsApp aqui agora há pouco, muito boa. Mas vamos lá. Pessoal, o que nós falamos na última live, que foi a live de anteontem à noite, né? Nós falamos sobre a primeira e segunda navegação em Platão, expressões usadas por Platão para falar sobre a navegação, né? Não para falar sobre navegação, mas para usar uma analogia para falar o que os pré-socráticos fizeram e o que ele agora está fazendo, né? Nós vimos que Platão está olhando para um outro tipo de realidade diferente desse tipo de realidade que nós estamos aqui. Tá? E hoje nós vamos falar rapidamente sobre esse tipo de coisa. Hoje a live não vai ser muito demorada, porque eu vou deixar para aprofundar esse assunto amanhã. Minha esposa está escrevendo aqui no chat aqui que o Platão é o melhor, né? Bom, eu não considero para mim o Platão é o maior junto, é o melhor junto ali. Eu não considero ele o melhor, eu considero ele um dos melhores junto com Aristóteles, por exemplo, né? Mas vamos lá. Então, o que nós temos aqui em Platão, pessoal, especificamente? Nós falamos que existe, então, essa outra realidade, além dessa, que seria a segunda navegação. Se a primeira navegação, né, que é aquela navegação feita com vento, foi feita pelos pré-socráticos, essa segunda navegação, qual é a função da segunda navegação? É você ir além daquilo que os pré-socráticos viram. Ou seja, para Platão, existe uma outra realidade que fundamenta essa daqui na qual nós estamos. Não sei se vocês estão lembrados, o que eu falei na segunda-feira à noite, na aula anterior, eu falava o seguinte, olha só, se eu digo que eu vou andar para algum lugar, eu pergunto, o que motiva em termos últimos o meu andar? Colocando a pergunta de outro modo, por que o Rodolfo vai andar para um outro lugar? Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro nesse momento, eu não estou em casa, não estou em Petrópolis, né? Mas a pergunta é, o que me faz andar, sair de um lugar ao outro? O que me motiva? Então vocês entendem do seguinte modo, olha, o que me motiva, né? Como é que você explica o movimento? Você pode explicar o movimento de diversos modos, né? Esse andar aí para um lado e para o outro, não é assim? Um sujeito que explica as coisas por meio da materialidade da existência, seria um pré-socrático, uma mentalidade pré-socrática, fala, não, Rodolfo, para ele se movimentar, ele utilizou-se de tantas moléculas de glicose, C6H12O6, ele utilizou-se de... queimou tantas glicoses, produziu tantas adenosinas trifosfato, né, tantos ATPs, e aí você pensa o seguinte, isso é uma explicação material, mas isso explica para onde o Rodolfo vai? Isso não explica para onde o Rodolfo vai. Então vejam, para onde o Rodolfo vai, essa questão está muito mais relacionada a algo que não é material, essa intenção não é material, do que uma intenção propriamente materializada. Estão entendendo? Então, essa realidade que não é material, que está para além desse mundo aqui, é isso que constitui as coisas desse mundo. Vejam, eu vou voltar nesse exemplo algumas aulas aí para frente. Por exemplo, se eu tenho uma mesa de madeira, vamos supor que se eu tivesse uma mesa de madeira aqui do meu lado, estou com uma mesa de madeira aqui, e eu tenho uma porta que é de madeira, raciocina comigo.
O que faz com que a mesa seja a mesa e a porta seja a porta é a madeira, ou seja, é a matéria que constitui aquelas duas coisas ali? Você logo de cara vai entender que não pode ser. Por quê? É só raciocinar. Se é a madeira que define, ou seja, se é a matéria que define o que a coisa era para a mesa e a porta serem absolutamente iguais. Isso é fácil de perceber, material. Isso é fácil de perceber. Repito, se é a matéria que define o que as coisas são, então era para tudo ser absolutamente igual. Mas vejam, as coisas aqui no nosso mundo, elas não possuem apenas matéria, elas possuem uma forma. Então, é a forma do que é a mesa que constitui a mesa. É a forma do que é a porta que constitui o que é a porta. Não pode ser a materialidade, não pode ser a matéria. Repito, por quê? A resposta é bem simples. Porque se fosse a matéria é madeira da mesa, a matéria da porta é madeira. Então você raciocina o seguinte: era para ser madeira e porta serem iguais. Então raciocina mais uma vez comigo. Existe um constitutivo na mesa que faz com que ela seja mesa. Existe um constitutivo na porta que faz com que ela seja porta. E não pode ser a matéria, porque senão elas seriam iguais. Então, o que a mesa tem que faz com que ela seja mesa e a porta tem que faz com que ela seja porta? Ora, o que essas duas coisas têm é uma forma. Então, nós estamos falando de algo que não é matéria. É a forma. E aqui num primeiro momento, quem quiser falar assim, mas isso é o formato. Sim, não está errado não. Mas veja bem, a materialidade por si só, ela não explica o que a coisa é. Por essa razão que eu falei, porque senão era para tudo ser absolutamente igual. Então não é a materialidade, é a forma que a coisa tem. Só que vejam bem, essa palavra forma em grego, eidos, né, ou ideia, né, que os gregos chamavam, essa palavra ideia, que dá origem à nossa palavra ideia, e não vamos confundir com ideia do modo como nós entendemos hoje, porque ideia, em sentido contemporâneo, é algo que está dentro da minha cabeça, vamos dizer assim. E aí esse conceito não é tão bem apropriado. Isso que está dentro da sua cabeça seria o quê? Seria uma representação mental do que a coisa é na realidade. Mas vamos deixar isso para mais para frente. O que eu queria frisar agora é o seguinte, olha: o que uma coisa é não é definida pela sua materialidade, mas sim pela sua forma. Ora, se o que define a mesa é a sua forma de mesa, e o que diz que aquilo é uma porta é a forma de porta, ou seja, o que define a porta é a forma de porta, repetindo, o que faz com que algo seja o que ele é a forma, eu pergunto, é a matéria então? Não é a matéria. E aí você fala, bom, se não é a matéria, então é algo que não é material. Então Platão vai pegar e vai raciocinar do seguinte modo, olha, então tem que existir uma estrutura não material que seja o fundamento da estrutura da realidade material. Vejam, para isso Platão tem uma palavra, ele chama de paradigma. A palavra paradigmata, né? Paradigma em grego, é modelo. Então, o que é uma forma? O que é a ideia? A ideia é esse modelo que faz com que as coisas sejam o que elas são de fato. Ora, e onde estão esses modelos? Platão vai falar que ele está numa realidade suprassensível, ou seja, acima do mundo sensível, dessa realidade sensível na qual nós estamos. Então, nós temos essa realidade toda aqui, né? Que é a realidade sensível. E para além dessa realidade está a realidade suprassensível, que lá no Fedro, que é um dos diálogos de Platão, ele vai chamar de hiperurânio. O que é o hiperurânio? Hiper significa acima, Uranus significa céu. Se nós tivéssemos que pegar esse mito do hiperurânio, né, do acima do céu, seria algo semelhante, como se, claro que não é bem isso ainda não. Mas o que seria esse lugar acima do céu? Não é um lugar físico, porque se fosse físico seria material, então não é dentro da materialidade que nós estamos, porque é só forma, não é matéria. Então é uma estrutura da realidade, é como se fosse o seguinte, olha, não é exatamente isso, pelo amor de Deus, mas é assim, olha, até onde esse meu sentido da visão capta, é mundo das formas. Aliás, é mundo da matéria, né? Desculpa, estou equivocado já aqui, é que eu fui olhar a hora, mas assim,
Até onde eu consigo olhar é matéria, é o mundo material, é físico, aquilo que os pré-socráticos viram, os meus sentidos, por exemplo, o meu sentido da visão, que é físico, até onde ele consegue olhar é físico, ou seja, é céu, lá em cima é céu. Depois daquilo, além desse físico, é que é o metafísico. Não é que está lá naquele lugar depois de onde eu estou vendo necessariamente, não. Mas é que em Platão, esse hiperurânio é um lugar que não é um lugar, é isso que eu queria que vocês entendessem, mas seria contraditório? Não, Rodolfo, se você entender o aspecto que ele está querendo explicar isso, você vai perceber que não é contraditório. É um lugar que não é lugar por ser a fundamentação disso tudo que está aqui. Então vejam, quando eu falo que o que diz que isso daqui que está na minha frente é uma mesa, a forma de mesa, essa forma essa mesa aqui, ela tem exatamente a mesma forma da outra mesa, da outra mesa, da outra mesa, da outra mesa, da outra mesa. Ora, então raciocina, é esta forma que dá estabilidade para todas as coisas que são aqui nesse mundo. É essa forma que serve de paradigma, de modelo para tudo que está aqui. Então essa mesa aqui, segundo Platão, que está aqui na minha frente, tem mesa ali, tem mesa ali, tem mesa nas casas de vocês, tem mesa em vários lugares. Essas mesas, elas são essas mesas que estão aí, elas têm algo de semelhante, que não é apenas a matéria, porque a matéria da mesa, por ser de madeira, é semelhante à matéria da porta, mas aquilo eu chamo de porta, só que eu chamo de mesa, e aquilo ali eu sei que é diferente disso daqui. Se essas coisas são diferentes, mas por que elas são diferentes? Porque a porta, ela tem um modelo, né? Um paradigma, não dá para falar modelo paradigmático, porque paradigma é modelo, então ela tem um modelo, um paradigma que faz com que ela seja porta, enquanto a mesa, ela tem um modelo que faz com que ela seja mesa. E todas as mesas que existem participam desse modelo. Então vejam, essa estrutura ideal, essa ideia, essa palavra ideia, lembrando, a palavra ideia, ela é muito melhor traduzida pela palavra forma em português. Ideia em grego, ela é traduzida por forma. Forma aqui é como se fosse a essência das coisas, o que as coisas são no seu mais íntimo. Não é à toa, vejam, só fazendo um parênteses aqui, depois nós vamos aprofundar cada vez mais isso, nós vamos repetir ainda isso que eu vou falar, eu vou repetir algumas vezes, até para poder fixar. Vejam, a palavra essência na língua portuguesa vem de esse em latim. Esse em latim é o verbo ser. O que seria a essência numa primeira aproximação? O que é a essência numa primeira aproximação? Senão o que a coisa é, né? A essência é o que a coisa é. Então a forma que Platão está querendo dizer aqui é o que a coisa é na sua mais íntima constituição. Essa forma, essa ideia, esse eidos, né? Essa ideia, essa forma, ela é a essência porque ela que constitui a realidade última de um ser. Então eu pergunto, por que eu posso falar que aqui na minha frente eu tenho uma mesa, ali na frente eu tenho outra mesa, ali eu tenho outra mesa, e nas casas de vocês também têm mesa, e vários lugares vocês sabem que tem mesa. Por que quando você olha para essa mesa você identifica como mesa? Porque ela tem a essência do que é mesa. E essa essência não está na mesa necessariamente, segundo Platão. Porque na mesa você está vendo apenas um aglomerado de matéria. Então, para esse aglomerado de matéria você poder identificá-lo quanto mesa, ele tem que participar. Prestem atenção nessa noção, nesse conceito de participação, e nós vamos aprofundar no decorrer do nosso curso aqui. Essa mesa que está aqui na minha frente, ela tem que participar dessa essência de mesa, ou seja, essa essência do que é a mesa é um modelo para o que essa coisa aqui é. Então, pessoal, vejam, existe uma constituição última que está num lugar, não um lugar, né? Um lugar que não é lugar, porque se fosse lugar do ponto de vista físico ainda seria material, mas não é material. Então essa realidade que constitui as coisas daqui, ela é imaterial. Vejam, é só você raciocinar. Antes dessa coisa aqui ser mesa, olha que interessante, isso é muito interessante. Antes dessa coisa aqui ser mesa, a possibilidade
a mera possibilidade, olha o que eu vou falar, antes dessa coisa que está aqui na minha frente ser mesa, a mera possibilidade disso ser mesa, esse modelo do que é mesa já tinha que ser antes dessa coisa ser. Boa tarde, Luana, obrigado pela presença, tá? Você é uma querida aí, muito obrigado. Então, assim, antes dessa coisa aqui ser mesa, repito, a mera possibilidade, o modelo do que é mesa já tinha que ser antes dessa coisa ser. Então, esse paradigma, ele já é anteriormente a essa coisa que está na minha frente. Por isso que você tem essa ideia, segundo Platão, que faz com que as coisas sejam o que elas são. Então, vejam, Platão então está fundamentando toda a estrutura desse mundo onde nós estamos, da realidade. Mundo que eu digo aqui, pessoal, pelo amor de Deus, mundo não é, a palavra mundo não é planeta Terra, não. A palavra mundo aqui é a realidade como um todo, tá bom? Mundo é a realidade como um todo, ok? Então, o que constitui em termos últimos a realidade aqui onde nós estamos é essa coisa que é o modelo, o paradigma do que as coisas são. Ah, obrigado, Luana. Obrigado. Então, assim, o que constitui em última instância, ela escreveu que está com saudade das minhas aulas. Obrigado. Então, assim, o que constitui ultimamente as coisas que estão aqui nesse mundo é algo que não é desse mundo. Porque, eu repito, antes dessa mesa ser, ela tinha que ser possível, minimamente possível. Então ela tinha que ser possível enquanto modelo. Modelo para que todas as mesas que existem possam ser, todos os armários que existem possam ser, todas as cadeiras que existem possam ser. Então esse modelo, ele é anterior e ele é essencial, não material. Acho que ficou claro agora o que eu quis falar. Então vejam, isso tudo é o que constitui a realidade última. Então Platão está falando que existe de fato uma outra realidade, né, uma outra perspectiva de realidade, que é a estrutura segundo a qual todo esse nosso mundo aqui se baseia. Tá bom? É essa estrutura ideal que faz com que as coisas sejam o que elas são de fato. Isso ele chama de ideia, que nós trazemos por forma, né? Só que seria mais bem trazido por forma, entendida a forma como a essência, a estrutura última e mais íntima de cada coisa, ok? Isso é a base então da teoria das ideias de Platão, que nós vamos aprofundar mais ainda na aula de amanhã, porque eu não queria me estender hoje não, tá bom? Não é nem por nada, mas é que eu queria ficar por aqui para ir aos poucos, porque esse assunto é meio ácido. Se eu fico dando muito conteúdo aqui, vocês não vão ter tempo para digerir. Então é melhor falar um pouco hoje, falo mais um pouco amanhã, na sexta-feira falo mais um pouco, e aí na semana que vem vou caminhando, de modo que você possa absorvendo aos poucos esses conteúdos aí. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a todos aí pela presença, por quem esteve no presencial. A minha querida sogra está aí assistindo agora também, muito obrigado, tá, pela presença. Todos que passaram aqui pela live hoje e todos que vão ouvir depois. E aí eu já dou uma dica para vocês: sigam lá, ó, Academia Areté no Facebook, Academia Areté no Instagram, Academia Areté no YouTube e Academia Areté no Spotify, tá bom? E aqui no meu perfil estou fazendo as lives diárias, tá? No meu perfil mesmo, Rodolfo de Souza Braga. Divulguem para as pessoas isso daí, falem para as pessoas ouvirem, convide as pessoas para que elas possam ouvir esse conteúdo, captar esse conteúdo aí. E já avisando de uma vez, o nosso site está no ar. Ah, o Isaac, minha sogra está escrevendo aqui, ó. Isaac e Moisés mandam beijos. Ah, mandar um beijinho neles aí também, tá bom? Agora é o seguinte, o Isaac daqui a pouco deve ir para a escola, né? Daqui a pouco a aula dele nesse período de volta é 10 para as 3 da tarde, né? Não, 10 para as 4. 10 para as 4. E aí é o seguinte, bom, pessoal, só lembrando, o nosso site está no ar. Você pode entrar lá e procurar os nossos cursos. Um primeiro curso já foi lançado, as turmas já estão abrindo e já tem gente se inscrevendo. Já tem gente se inscrevendo mesmo, então é bom que vocês procurem isso daí. Qual é o site? www.academiaareté.com.br,
tá bom? Então entra lá no site www.academiaareté.com.br. Lá eu vou começar os nossos cursos agora em junho. As inscrições já estão abertas, já tem gente se inscrevendo. Nós estamos montando as turmas de acordo com os horários que são possíveis para mim e para os alunos, tá bom? Então a questão é essa: o curso está sendo lançado, o curso de debate e oratória. O que eu vou trabalhar ali no curso? Vou trabalhar a arte de bem falar, a arte de bem argumentar, o que é um raciocínio válido, o que é um raciocínio inválido, como você pode falar melhor em público e mais. Como evitar aquele professor doutrinador, não é verdade? Porque às vezes nós estamos lá, isso aqui é para jovem principalmente, mas vai ter turma de adulto também, porque já tem também adulto se interessando. Eu nem contava muito com isso, mas tem adulto lá já procurando e se inscrevendo. O que nós vamos fazer? Vamos ensinar como falar corretamente em público, como se apresentar bem em termos de oratória, de retórica, o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido, como você pode perceber que você está diante de uma pessoa que não está sabendo o que está falando, né, assim, em termos de raciocínio, quando ela está querendo enrolar, quando ela está utilizando um argumento que não procede mesmo, ok? Isso tudo nós vamos falar aqui no nosso curso, e é um curso que vai ser feito, né? É um clube, né? Um clube de debate e oratória. Tá lá no nosso site, www.academiaareté.com.br. Segue lá e matricula. E se você não vai se matricular, de repente você não quer, vê se você não tem um filho, de repente adolescente aí, que queira aprender a falar melhor, a argumentar melhor, conhecer as boas técnicas de debate, tá? De repente você tem algum amigo para indicar também, isso vale a pena. No primeiro mês nós vamos dar 20% de desconto para quem levar algum conhecido, tá bom? No primeiro mês vamos dar 20% de desconto. Entra lá no site, veja só que o trabalho é de excelência, hein, pessoal? Modéstia à parte, o trabalho vai ser muito legal. E corra, porque as inscrições estão abertas e as inscrições estão válidas até as turmas, ou até dia 7 de junho, ou até as turmas esgotarem. Pelo andar da carruagem, as turmas vão se esgotar antes. Então, se eu fosse você, eu procurava lá o quanto antes e indicava para os seus conhecidos, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal. Queria agradecer a todos aí pela presença, pela paciência por estar ouvindo isso aí. E olha, divulguem aqui esse canal, compartilhem os stories que eu estou criando, que nós estamos criando, tá? E é isso então, pessoal. Muito obrigado a todos. Logo mais, 10h30 da noite, live com o professor Igor Jaconi. Não percam, tá bom? Sobre a física, que leva uma pessoa a fazer física, enfim, tá bom? É isso aí, pessoal. Beijo em todos aí. Grande abraço, fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.